Agora foi. Bom, Bom dia. bom dia. Bom dia. Ai, gente. Então, a ecologia vai estudar o quê? Essas relações. Então, nesse capítulo anterior, que vocês têm aí na apostila, que falava sobre ecologia, retratou o quê? O que que é comunidade, o que que é população, o que que é um organismo, certo? O que que é biosfera. Nós vimos também o ambiente que temos lá dentro, o ambiente aquático, né? Que ele pode ser dividido de acordo com a entrada de luz. Então, nós conseguimos dividir isso dentro do ambiente aquático. Vimos os problemas ambientais, principalmente aqueles provocados a emissão de gases tóxicos, ou seja, gases poluentes também. Ok, meninos? Então, nós estudamos sobre isso dentro da parte de ecologia. Nós vimos nicho ecológico, habitat, nós vimos alguns ciclos. Né? Vocês já estudaram cadeia alimentar, teia alimentar, os níveis tróficos. Vocês lembram disso? Cadeia alimentar, teia alimentar, os níveis tróficos, produtor, primeiro consumidor, segundo consumidor, terceiro consumidor, ou seja, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, e nós temos também o consumidor quaternário. Todos lembram disso? Ou tem dúvida ainda? Só da cadeia alimentar, o resto não. Vocês não lembram? A gente estudou no capítulo passado isso. Oi? A gente estudou no capítulo passado isso. Não, no capítulo passado. Você já estudou sobre as cadeias alimentares, certo? Cadeia alimentar, não posso falar que é alimentar. Alimentares é isso aí que tá aparecendo? Desses Não, animais? cadeia alimentar. Vocês lembram o que é cadeia alimentar, gente? Tipo de animais tem sobre animais. Não entendi. É um ciclo de vida. É o ciclo de vida, tá? Obrigado. Tem a Então, cobra, tem a cobra. Foi eu que falei, viu? Ciclo de vida, não sobre animais. Então, deixa eu colocar aqui para vocês uma imagem. Ela coloca uma fonte de cadeia alimentar e parece o lobo caçando. Olha só, então nós temos aqui o sol como um fator abiótico, né, que vai influenciar no quê? No crescimento do produtor. Produtor são as plantas, certo? Para vocês entenderem melhor. Então, nós temos lá o consumidor primário, que se alimenta da planta, o consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, o consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário, e o consumidor quaternário, que se alimenta do consumidor terciário. Ok? O terciário, ele pode... Se alimenta do leão. Nossa! Oi? Nós somos os consumidores. A gente é o maior? Eu vou falar. Por exemplo, a cobra, ela pode ter a posição do secundário, como ela também pode se posicionar no quaternário. Isso vai depender do tipo de cadeia alimentar que ela faz parte. Ok? Não dá para ver o quaternário. Ó, tá muito baixinho. Quem tá falando? Eu. O Gabriel. Fala, Gabriel. Não tá dando para ver o consumidor quaternário. É um gavião. Tá cortando a cabeça da coruja. É um falcão. Um gavião que consome cobra, certo? É uma coruja. Tá vendo que se a gente tirar algum desses animais aqui da cadeia alimentar, o que vai acontecer? A cadeia desmorona. A cadeia desmorona, tá? Nós vamos ter o quê? Uma irregularidade ambiental, nós vamos ter um desastre ambiental. Se a gente tira, por exemplo, aqui o sapo, se a gente extermina o sapo, a quantidade de inseto vai crescer? Sim. Vai. Porque o sapo ajuda a diminuir um pouco os... Exatamente, nós vamos ter... Professor, se as plantas acabar, é o sol que acabou, né? Oi? E se as plantas acabar, é o sol que acabou. Uhum. E a água também. Não, Aí acaba tudo. Mas se todos os... Olha só, aqui nós temos uma teia alimentar.
Ô, A professor, teia alimentar, meninos, é quando engloba várias cadeias alimentar. Ou seja, eu estou representando várias cadeias alimentares, certo? Certo. Então, quando isso acontece, eu dou o nome de teia alimentar. Então, Já aqui vi isso. dentro, Agora eu lembro de tudo. vários tipos de cadeia. Então, o rato, ele serve de alimento, por exemplo, para o sapo e para o gavião, ou A cobra. para a cobra também. ou o escorpião também, que pode atacar ele. Não, o rato não. Oxi. E esse Escorpião é não? muito pequeno pra matar um rato. É. Na verdade, é o contrário. É o rato que mata o escorpião. Olha só, Essa o gafanhoto, o gafanhoto ele pode ser alimento para o sapo, para a andorinha, E para para o o escorpião. escorpião, para o besouro carnívoro e já foi pandurinha aqui, né? Pandurinha também, certo? Então, um animal, ele pode ser o quê? Consumido por vários Animais. animais, exatamente. Professor, se todas as pragas do mundo, tipo assim, não é praga, inseto, tipo um gafanhoto que come planta, não acabasse, as plantas ficariam maior e isso prejudicaria? Não, nós teríamos aqui uma superlotação. Por exemplo, Você perguntou dos gafanhotos? É, tipo assim, não só gafanhoto, todos os bichos que comem planta. Tipo assim, que come planta, qualquer. Nós vamos ter um desastre na cadeia, porque olha só, o gafanhoto ele serve de alimento para vários outros animais, correto? Certo. Esses animais, ao longo do tempo, eles vão ficar sem alimentos. Qual que é a consequência disso? Eles vão morrer e morrer. Eles irão morrer ou se adaptar, né? A lei Ô, da adaptação, professor, se adaptar. E a proliferação de plantas, sim, vai aumentar. Ai, ô, professora, Oi. é que nem o David tinha falado, se todos os animais de planta morrer, os que comem o gafanhoto também vão morrer, porque eles vão morrer sem alimento. No caso, os herbívoros, né? Por isso que os dinossauros foram eliminados. Porque não teve sol e as plantas, ela não conseguiu nascer. na verdade, não. Não, na verdade, não. O meteoro caiu, não explodiu a terra inteira, não. Não, Foi indo matando cada um por um. ele matou todas as plantas possíveis, todos os herbívoros morreram. Aí os herbívoros Aí o caso dos carnívoros foram lá matar, comeram, mas acabou a carne e morreu também. foi o que eu disse. As plantas acabaram, os herbívoros acabaram. Ô, professora, Um exemplo bem Então, é recente. Vocês estão me ouvindo? Por isso, dinossauros morreram. Se não tivesse acabado, as plantas estariam tomando vida e matando todo mundo. Tá, gente, agora me ouça. Tá. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo bem recente, tá? Nossa, meu cabelo agora ficou lindo demais. Mônica! Então, sabia que existia 2 tipos de girafa? Vocês sabiam disso? A girafa de cabelo você contou. De pescoço longo. Pequeno, pescoço longo. E de pescoço pequeno, curto, né? Morreu. Não sobreviveria. Não sobreviveu por falta de comida. alimento. Ou seja, de plantas rasteiras. Por causa que ele era muito consumidor. Aí ele Ô, acabou. professor, mas girafa só come planta, né? São herbívoras, exatamente. É a teoria de Darwin lá também. Não chega muito perto dela, não, com a planta no corpo, não. Não pode acontecer coisas. Nossa, confusão. Vou tirar um fone. Ela quer ajeitar o cabelo. Todo mundo de fone. Ouvindo vocês, tem umas pessoas. Se eu colocaria uma touca e colocaria o fone por cima. Credo, gente. O Matheus fala muito baixinho, o Gabriel também, quase não ouço. O Matheus fala muito baixo. Tá me escutando? Não é que o Matheus fala baixo, é oco. Fica o grave, né, que fala, né? Pessoal, vamos continuar aqui? Muito baixo. Eu quero continuar, tá?
Então, vocês já estudaram isso. O que nós vamos estudar nesse capítulo? Que eu já até comecei a falar dele em aula anterior. A relação de um ser vivo com o outro, tá? Então, a relação de um ser vivo com o outro nem sempre foi o quê? Nem sempre foi, não. Nem sempre é amigável. Concorda comigo? Todos os animais são amiguinhos do outro? Não. Nós podemos olhar aqui nessa cadeia alimentar que, por exemplo, a cobra, ela consome o sapo. O gavião, ele consome a cobra. Isso é uma relação harmônica? Não. Não. Isso nós vamos considerar uma relação desarmônica. Então, em relação entre os seres vivos, nós temos dois tipos. A harmônica e a desarmônica. Ok? Então, nós temos esses dois tipos de relação. Aquela onde os animais vivem em harmonia, seja entre as mesmas espécies ou espécies diferentes, e aquela comunidade que vive em desarmonia, ou seja, desarmônica, seja entre a mesma espécie por competição ou por espécies diferentes. Ok, meninos? Meninos? Ok. Professora, Ok, Google. Tá? Por isso que eu não ouço vocês. Pode professor, falar. Vejo vocês. Oi. Eita. quem mais além do gavião que come a cobra? Dudu Gabriel. Sabe Siriema, que é da nossa região aqui, do Cerrado? Sim. Ela também consome, tá? Ela corre rapidão. Gente, ela come cobra. Come, Siriema cobra, sabia? Ô, professora, e o quero-quero? Ele come o que ele quer? Professora, Não sei qual que é alimento. professora, Oi. me falar em cobra, eu vou buscar uma coisa ali rapidinho. Uma cobra? Oxe. Tá buscando uma cobra? Ih, Não é isso, não. vai buscar uma foto de alguma pessoa da família. Hoje vou mostrar o kit de pesca. Já que Nina come cobra, vou encher Ah, ele deve ter algum brinquedo de cobra. Olha aqui, ó, eu tenho um alimento da cobra, mouse. Pessoal, posso continuar? Pode. Posso? Tá. Gente, aqui, O Matheus quer te mostrar uma coisa. nós temos, a hora que ele voltar, deixa eu ver. Ó, aqui nós temos um resumo das relações ecológicas, tá? Então, nós temos relações ecológicas, que nós vamos dar o nome. Isso vai cair na prova, viu? Presta atenção. Intraespecíficas, quando eu falo intraespecífica, eu estou analisando indivíduos da mesma espécie. Ser humano com ser humano, o gato com gato, o cachorro com cachorro, cavalo com cavalo, a vaca com a vaca, certo? E nós temos lá a interespecífica, quando é indivíduos diferentes. Tá bom? Afonso, fecha a porta, por favor. Ok, meninos? Professora, Entenderam isso? Sim. Tá? Professora, eu preciso fazer esse resumo? Sim, vocês vão fazer esse resumo no caderno, tá? Vocês vão colocar lá. Capítulo 5. Aí, isso aí vai contar como tarefa, não vai passar tarefa. Certo? Capítulo, não conta como tarefa, conta como avaliação diária. Capítulo 5, relações entre os seres vivos. Esse é o título, tá bom? Então, presta atenção. Você vai pedir pra gente mandar fotos depois que eu pensei? Sim. Continuando. Pra quando isso? Para segunda-feira. Vocês entenderam que nós temos lá os animais intra e inter. Intra, mesma espécie. Inter, espécies diferentes. Ok, meninos? A gente vai ter que copiar esse time. Sim. Entenderam, pessoal? Sim. Professora, é capítulo 5, o que mais? Relações entre os seres vivos. Eu posso fazer isso aí, assim, ó, deitado no caderno? Porque
uma folha assim, reta não dá. Pode. Depois eu vou explicar como que vocês podem fazer isso aqui. Primeiro eu quero explicar o conteúdo. Professora, Oi. no outro slide que você passou pra gente, não foi na aula passada, mas você passou um slide pra gente fazer o resumo também. Só que acho que no slide 6 tinha um negócio, vai ser, não é igual, mas explicando, tipo. Explicando as coisas agora. Um resumo do que eu já tinha passado. Só que assim, eu não fiz as imagens falando exemplos de carnívoros, tal, que tava falando lá, exemplos de herbívoros, tal. Você não Eu pôs a coloquei imagem, isso, só você falei. só pôs as especificações. Tá, é isso Só mesmo. que era mais importante mesmo. Pessoal, Daí aqui vai ser a mesma coisa, né? mas aqui tá ecológicas. Aqui não tem. Interespecíficas e intraespecíficas. Tá. Pessoal, vamos lá? Olha só. Observe isso aqui. Relações ecológicas. Pode ser intra e pode ser inter. Correto? Sim. Tá. Vocês podem copiar desse jeito aqui, ó. Relações ecológicas, acompanhe minha seta. Interespecífica, vocês podem vir para cima. As harmônicas. Tem o comensalismo. Copia o que é um comensalismo. Mutualismo e protocooperação. Certo? Depois, continua, não precisa fazer igualzinho tá aqui, ou no centro. Você pode pôr como título, relações ecológicas. Subtítulo, interespecífica, 2 pontos. O que é interespecífica? Indivíduos de espécies diferentes. Embaixo, travessão, harmônica. Aí embaixo, pontinho de marcação, comensalismo, 2 pontos. O que significa comensalismo? Mutualismo, 2 pontos. O que significa mutualismo? Protocooperação, o que significa protocooperação? Embaixo, subtítulo, desarmônica. Desarmônica nós temos parasitismo, predatismo, amensalismo e competição. Aí vocês põem 2 pontos na frente de cada um e especifica o que é cada um. Professora, para fazer isso no caderno de ciências? No caderno de ciências, tá? Pode colar isso aí no caderno de ciências? Então, vocês vão ter que copiar. Eu não quero foto colada nem xerox, tá? Pode fazer do jeito que está aqui, professora, também? Pode também fazer do jeito que tá aí. Eu estou dando dicas, sim, de como fazer de uma maneira mais rápida. Pode fazer dessa maneira também. Só para fazer o Relações Ecológicas eu demoro 2 horas. Como é que eu vou fazer isso Ok, meninos? nesse ano? Então vamos lá. Posso explicar? Matheus, o que você quer falar? Pode fazer de lado? Pode. Tá. Então vamos lá, continuando. Presta atenção. Então nós temos lá relações ecológicas interespecífica ou interespecífica, que são por espécies diferentes, tá? Então, as espécies diferentes, elas têm 2 relações. Elas podem ser harmônicas ou podem ser desarmônicas, ok? Então, por exemplo, harmônica, nós temos lá o comensalismo. O comensalismo, menina, são apenas uma espécie se beneficia, sem causar prejuízo a outra espécie, tá? Então, nós temos lá o comensalismo. Força um pouquinho a cabeça de vocês e me dê um exemplo de comensalismo, aonde a convivência desses 2 animais é harmônica, ou seja, nenhum vai prejudicar o outro. Só que só um vai se beneficiar. Alguém sabe? Um exemplo de comensalismo? Nossa, fica com ela. Não. Professora, posso falar? Eu sei, é a onça com os filhotes? Não. Gente, Foi leão. nós estamos em relações interespecíficas. Ah, o leão. Ou seja,
Animais de espécies diferentes. Leão? A leão é onça. Não, A onça, da onça mesma não. espécie. Leopardo. Não. Leoa. Não, gente, olha só. Não. Um dos animais tem que ser Isso aí tudo é da espécie dos beneficiado. felinos. Um deles tem que ser beneficiado. Quer ver um exemplo? O tubarão com a rêmora. Olha só, tá vendo o tubarão aqui? Esse peixinho fica grudado nele para quando ele caça, os peixinhos se alimentam. Tem um rinoceronte, não é um pica-pau, tem um pássaro em cima do rinoceronte também que Não, come os aquele ali filhos. não é comensalismo. Vocês vão ver É daqui um pouquinho. sim, professor. Não é, porque ambos se beneficiam. Aqui no comensalismo, somente um é beneficiado. Ah, não, eu não vi o Aqui, negócio. eu somente cheguei a rêmora é beneficiada, porque ela come o resto dos alimentos do Tubarão. tubarão. E ela também é levada pelos mares. E ela pega, exatamente, como é que fala? Vácuo, né? Ela tem um táxi. Ela vai viver ali no vácuo do tubarão. Tubarão. No Uber. Vamos citar outro exemplo clássico que todo mundo assistiu, um filme que todo mundo assistiu. Eu não assisti esse filme. Também o exemplo de comensalismo. Qual? Por exemplo, Nemo. Nemo. como é que chama, gente? Procurando Nemo. Isso, Procurando Nemo. Ai. O que acontece? Então, As anemas do mar e o peixe palhaço, que é o peixe que faz lá o personagem Nemo. Nemo, né? O que acontece ali entre a anema do mar e o peixe palhaço? O peixe busca proteção dos predadores dentro da onde? uma toca. Dentro da anêmona, não é? Porque Sim. a anêmona, ela não solta um líquido urticante que dá lá e representa que dá choque, mas na verdade queima. Os Sim, animais não entram lá dentro? Não. 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 O peixe consegue entrar lá, ele não leva ele não se queima, né? Ele não leva aquele choque. E ele é beneficiado. Beneficiado como? Ele se protege dos predadores, correto? E a anêmona, ela vai se beneficiar de alguma coisa? Dos ovos. Ela não tem benefício nenhum. Ah, Mas tá. também não tem prejuízo. Então, quando isso acontece, meninos, e são espécies diferentes, eu falo que a interação Professor, entre eles foram o quê? Harmônica, tá? Como chama essa interação? Comensalismo. Oi, pode falar. Professora, lá dentro dessa Nêmora, eles colocam os ovos ou dormem lá? Os dois. Se protege, coloca os ovos. Olha, mas aí nos ovos, lá no Nemo, representam uma toca. Vem um bicho lá da água que você tem ódio dele. Eles falam que coloca na toca. Tava lá, uma toca na Toca? pedra. Mas Não, sabe uma rocha? Então, dentro dela é oca. Aí eles colocam o ovo lá dentro. colocou lá dentro no filme? Eu não lembro mais, faz muito tempo que eu assisti. Aí vem aquele pente lá que todo mundo tem a dele agora. Mas ele pode também colocar dentro das anêmonas, tá bom? anêmona. Ele é o habitat dele, ele é onde ele vive, certo? É a proteção dele. Mas como que ele não se machuca? O peixe chama Pode entrar. barracuda. Porque ele tem uma estrutura em sua escama que protege ele contra aquele líquido. Então é por isso que a É só Dory peixe não palha, consegue né? entrar na Nêmola. Exatamente, por isso que a Dora não consegue É entrar Dory. lá na Dora. anêmona do mar. Dora. Parece que o peixe palhaço não é tão palhaço assim. Olha pra Ele é lá. bem inteligente demais para ser palhaço. Outro exemplo de comensalismo é entre os urubus e os seres humanos. Tá? Nós podemos citar isso aí. Por quê? O que acontece? Nós somos espécies diferentes, urubu e seres humanos.
nós somos as espécies que mais gera lixo e prejuízo para o meio ambiente. E o que o urubu faz para nos ajudar? Sem Come o lixo. saber, ele consome muitos alimentos orgânicos lá, que nós E o rato? descartamos nos lixões, nos aterros. Tá? Isso, os urubu comem as carniças. Então, morre algum animal, a gente descarta perto de lixão. Um bovino, um canino, Como é que é? Canino? é cachorro, né? É Morre um bom, cachorro, a gente animal, descarta. cachorro. Morre um gato, a gente descarta. Morre uma vaca, a gente descarta. Perto de onde? Perto do... Gostar de enterro o gato, pelo menos, né? Ele foi uma coisa importante para a vida. Por que nem terra também com os humanos? O que acontece? Os urubus vão lá e consomem, né? Então, ele está o quê? Limpando o meio ambiente. Ele ajuda nós de uma maneira o quê? Indireta. Qual que é a nossa relação? Relação de comensalismo. Ok? Professora. Oi, pode falar, Gabriel. Um dia foi muito triste pra mim. Quê? Gente, Um não dia eu tava cuidando de uma cachorra. E de repente, num belo dia de manhã, ela faleceu. Uhum. Assim, eu fiquei muito triste. E a gente deixou perto de um lugar lá, cachorrinho. Eu chorei muito. Então não foi um belo dia de manhã. Ó, outro exemplo também que nós podemos citar é do quê? Entre as hienas e os leões, tá? Então, o leão faz o quê? Ele caça. E come o que deixa a hiena come. Exatamente. Ele caça, ele se alimenta, né? Ele abate a presa, ele se alimenta e o resto fica lá. Quando ele fica todo saciado e vai embora, a hiena vai lá, fica esperando ali, né? O momento certo, né? Para ir lá e se alimentar do resto sem fazer um mínimo de esforço. A única coisa que a hiena faz é ficar observando, esperando e vai lá e se alimenta. Você trata isso no Rei Leão. O mínimo de esforço. Gente, então, isso é uma relação ecológica interespecífica harmônica chamada comensalismo. Viu como que é a rede, ó? Acompanha a minha seta. É uma relação ecológica interespecífica harmônica chamada comensalismo. Aqui vocês vão citar exemplos também, tá? Na hora que vocês forem fazer o resumo. Ok? Mas tem que falar assim. É para fazer o resumo só disso aí? De tudo. De tudo que você mostrou? Presta atenção. O professor vai pegar o quadro dela. Vou pegar o papo que caiu. Não, mas professor, uma dúvida que eu tenho é que é para isso aqui que tá aparecendo agora, só copiar isso ou copiar tudo o que você mostrou para trás? Não, só isso. Vocês vão colar. Título. Tá enxergando? Ah, então é esse quadro. Eu achei que era um quadro pintado Tá mesmo. Professor, tá cortado. Coloca mais um pouquinho pra baixo. Coloca mais um pouquinho pra baixo o quadro. Tá cortando? Aham, tá. Não muito, dá pra ver. Eu vou dar só exemplo, gente, para vocês entenderem como que é para fazer. Tá? Então, aqui, relações ecológicas, certo? Não precisa fazer agora, vocês vão fazer isso em casa, depois, com cuidado. Então, colocou o título, beleza? Vocês podem fazer lá o desenho que vocês quiserem. Por exemplo, faz uma seta lá, pinta a seta, bonitinho. Vocês vão colocar o quê? Interespecíficas. Entenderam? Sim. Interespecífica. Primeiro, aí vocês colocam 2 pontos e eu explico o que é interespecífica. Espécies, certo? Vou colocar aqui, diferentes.
Beleza? Aí vocês põem um pontinho. Vocês vão pôr lá, comensalismo. Estão entendendo, pessoal? Uhum. Comensalismo. 2 pontos. Vai explicar professora. o que é comensalismo. Explicou o que é comensalismo, vai colocar o quê? Exemplos. Depois, vai me falando de quem? Mutualismo. 2 pontos. Explica o que é mutualismo e vai colocar os exemplos. Ok? Ok. Professora, mas quem quiser fazer igual tá aqui na. A senhora tá apresentando a tela, pode? Pode Vai fazer. ser mais um pouquinho mais difícil. Dessa maneira que eu coloquei no quadro aqui, fica mais Fácil. fácil. Por quê? Porque isso aqui é um mapa mental. Eu tenho consciência de que não é fácil fazer um mapa mental. Porque vai depender da letra de cada um, vai depender também do que? Da facilidade que cada um tem em fazer ou não. Certo? Para quem tem facilidade, vai fazer rapidinho. Para quem não tem, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, pode fazer dessa maneira que eu Andrei, expus a vocês. Oi. mas quando for dar o exemplo de comentarismo, né? Do comentarismo, Comensalismo. comensalismo, isso. É o exemplo da hiena e do leão, por exemplo. A gente vai falar, o leão e a hiena é um exemplo. Porque o leão caça a presa, come, quando está satisfeito, deixa para trás e as hienas vão lá comer. É isso que é para fazer ou só dar o exemplo de leão mesmo? Pode dar só exemplo. Tá? Só exemplo. Leão e ema, tubarão e rêmora, peixe-palhaço e anêmona, tá? É hiena? Hiena. Você falou hiena? Hã? Professor, libera a gente hiena. 8 minutos mais É cedo. hienas. É, Bom? você falou iemas. Não, é hienas com N de navio. Mas você falou com M. Não é N. Mas você falou com M. Mas ela falou Então, errado. Lourenço, estou corrigindo, falando com N, ok? Não vai dar mais nada. Oi, Você Caio. gosta de uma palavra ok. Oi, Caio. Você gosta de uma palavra ok. Pessoal, podemos continuar? Ah, não. Libera a gente 7 minutos mais cedo. Nós temos também o mutualismo. O que é o mutualismo? Ambas as espécies se beneficiam. Ambas espécies vão se beneficiar. No mutualismo, eles não conseguem, né, viver sem o outro. Ou seja, existe uma associação entre os dois seres vivos. E todos os dois, ou seja, ambos são beneficiados, tá? Essa associação, ela não pode se desfazer, porque se desfazer, um deles vai morrer, certo? Irá morrer. Então, o que nós podemos definir? Que o mutualismo é uma relação harmônica, interespecífica, em que duas espécies vão se associar, ou seja, em que duas espécies se associam e se beneficiam dessa associação, ou seja, dessa interação entre eles. Tá? O rinoceronte e o periquito. Podendo ser o quê? Dependente, na maioria das vezes. Existem exceções? Existe. Existe mutualismo, onde a dependência pode não acontecer. Mas na maioria das vezes, na maioria dos exemplos, o mutualismo é dependente um do outro. Por exemplo, algas e fungos, tá? A associação entre algas e fungos, temos lá os famosos líquens, tá? Líquens, que sobrevivem em ambientes em que
tem essa associação. Ou seja, se a alga desassociar do fungo, ambos não iriam sobreviver sozinhos. Então, se eles se separar, nenhum nem outro vive naquele ambiente. Eles precisam ter associação, eles precisam estarem juntos para sobreviver. Então, isso é exemplo de mutualismo. É uma relação harmônica? Sim, é uma relação harmônica. É uma relação interespecífica? Sim, interespecífica, porque é de animais de espécies diferentes. Ok? Ok. Nós temos também uma associação muito comum, que é a associação de fungos, tá? Entre as raízes das plantas. Então, o fungo ele vai se associar com as raízes das plantas e vai formar a famosa micorriza, tá? A micorriza, ela vai se alimentar, ela é uma associação entre os fungos e as raízes, onde os fungos obtêm a glicose e a sacarose, né, das raízes da planta, e em troca fornece água e sais minerais para a planta. Então, ambos os dois têm benefícios e não têm prejuízo. Então, é uma relação harmônica de espécies diferentes, onde ambos vão se beneficiar. Para se beneficiar, precisa ter o quê? Uma associação, tá? Uma simbiose. Eles precisam se associar. Ok? Pessoal, ok. Ok. Ô, professora, posso mostrar um negócio? Ô, Lorenzo, Professora, o animal que acompanha o rinoceronte não é o Tishiluanda? Você fala aquele pássaro? Sim. periquito. Não é um periquito, não, é um Tishiluanda. Não, pode pesquisar. Tishiluanda é a o mesma tish- coisa que um periquito. Não, é o nome da espécie. O olho dele Eu pesquisei. Não amarelo, apareceu meio um pouco um periquito. Ué. Não apareceu periquito, apareceu Não, Tishiluanda. Para. Periquito, mas Vamos Não é periquito. focar aqui, por favor. É Vocês estão periquito ou não? perdendo tempo aí. Bom, ele parece um periquito, é um pássaro, né? Vamos classificar ele como pássaro porque não sai errado, tá? Mas ele é um pássaro. Então, por isso nós vamos classificar ele como Ele é pássaro. um pássaro que se chama Tishiluanda. Eu pesquisei no Também Google, fica apareceu. no hipopótamo também, não é só no rinoceronte, é hipopótamo. O que acontece Então, ali? é o animal que acompanha. Aquele pássaro ali, ele tá no rinoceronte e também Serve de visão. nos hipopótamos e também temos os pássaros palitos dos jacarés. Já observaram? E limpam os dentes. Exatamente. Ah, Ali nós temos o quê? Um exemplo de protocooperação. Por que não é mutualismo? Porque não existe uma associação, tá? Ele não se fixa no rinoceronte, ele não se fixa no jacaré, tá? Eles têm vida livre. Ambos ali vão se beneficiar. O pássaro vai se alimentar e os animais, o rinoceronte, o hipopótamo, o jacaré, vai se livrar dos parasitas, que são carrapatos, bactérias e protozoários que estão no dente, né? Resto de comida que fica ali, que vai proliferar os protozoários e bactérias. Então, eles vão se alimentar disso. Então, esse tipo de interação interespecífica, ou seja, de espécies diferentes, harmônica, nós vamos dar um nome de protocooperação, onde ambos vão se beneficiar sem trazer prejuízo nenhum para nenhum outro tem prejuízo, só que eles têm vida livre, diferente, por isso que é diferente de mutualismo. Mutualismo exige na maioria das vezes, uma associação, tá? Professora? Então, eles vão se unir, se associar e formar um novo
Professor, pode ir pro recreio agora? Eu só não vi. Calma que eu estou explicando. Ok? Professor, Oi, Caio. também, o pássaro, pato e jacaré, eles são do protocooperação e também tem o paguro e a anônima do mar. Eles ficam na concha. É tipo um caracol. Caracol, não. Siri. Cascudo. Professor, Ali em intraespecíficas harmônicas. Sociedade de colônia, posso colocar lobos como os dois? Tipo assim, colônia de lobos. Aí a sociedade não divide existe. cooperando entre si. Não existe colônia de lobos. É alcateia. é alcateia. Tá errado. A Ô, colônia, professor. quando se tem uma colônia, eles são unidos fisicamente entre si. Há uma união, uma junção, formando um novo ser. Por exemplo, a alga viva. A alga viva é uma colônia, sabia? Como é que é? A caravelas. As português. células também são uma colônia para manter o ser humano e o animal vivo. Certo? Colônia de células. A relação dos lobos, nós vamos dar o nome de sociedade. Que é o quê? Indivíduos que cooperam entre si e é da mesma espécie. Como nós, seres humanos. Nós vivemos em uma sociedade. As formigas vivem em uma sociedade. As abelhas vivem em uma sociedade. Os marimbondos vivem numa sociedade. Uns cooperando com os outros da mesma espécie. Oxe, mas Professor, Oi. eu Pode tenho duas falar. perguntinhas. Primeira pergunta, você disse que o tubarão e o peixe lá, que eu esqueci o nome, Rêmora, Rêmora. acho que é Rêmora. Você disse que o peixe se alimenta